Bem-vindos ao Conversas da Alma TV. Preparem-se para embarcar no segundo episódio da fascinante série exclusiva Portais da Atlântida, Segredos Ocultos da Ilha da Madeira. Este vídeo está num formato que vos permite ver facilmente num telemóvel colocado na vertical. Em diversos cantos do planeta existem lugares mágicos impregnados de um magnetismo único que ecoa os mistérios de civilizações perdidas. Segundo lendas e narrativas místicas, esses locais guardam vestígio de portais multidimensionais e ressonâncias da mítica Atlântida. Surpreendentemente, alguns desses enclaves de segredos e energias cósmicas estão mais próximos do que imaginamos, escondidos em territórios como os Açores e a Ilha da Madeira. Movido por essa aura de mistério, decidi mergulhar nas profundezas da Ilha da Madeira para criar um documentário exclusivo para o Conversas da Alma TV. Estruturado em 4 episódios, este projeto desvenda os enigmas de um território onde a história, a espiritualidade e o sobrenatural se entrelaçam numa viagem pelo tempo. Prepare-se para descobrir os segredos ocultos que tornam a Madeira um portal vivo para o passado e o além. No YouTube terão apenas acesso ao primeiro episódio deste documentário, que já está disponível. E para acederem a este segundo episódio completo e aos outros episódios que são verdadeiramente reveladores, inscrevam-se no nosso canal oficial em www.conversasdaalma.tv. Façam um donativo, criem uma palavra passe, façam login e terão acesso imediato a centenas de conteúdos e especialmente a este segundo episódio e aos episódios deste documentário acerca dos vestígios da antiga Atlântida. Mas primeiro iremos mergulhar na história antiga da Ilha da Madeira, da sua ligação aos Templários e à Atlântida, explorando os locais mágicos onde, segundo narrativas místicas, se manifesta a energia desta antiga civilização. Antes da chegada dos portugueses templários nas suas caravelas da Ordem de Cristo, a Ilha da Madeira era conhecida por povos antigos como as Ilhas Púrpura. Embora não existam narrativas arqueológicas ou históricas concretas que liguem diretamente a Ilha da Madeira à mítica Atlântida descrita pelo grego Platão, através desta viagem especial aos locais enigmáticos desta ilha, vou revelar as narrativas que conectam a Madeira a portais imateriais, pontos de energia telúrica e possíveis vestígios de uma era esquecida atlante. Serão estes locais portais para outras dimensões, como sugerem as tradições esotéricas? Ou serão ecos de uma sabedoria ancestral preservada na memória coletiva da ilha? A história antiga da Madeira está envolta em mistério e especulação, especialmente devido às referências de Plínio o Velho, o escritor e oficial romano que menciona as Ilhas da Púrpura. Estas ilhas teriam sido conhecidas posteriormente pelos romanos e associadas à produção de corante púrpura, um valioso pigmento fabricado a partir de moluscos marinhos utilizado para tingir tecidos da realeza e clero na antiguidade. Plínio sugere que esta atividade poderia ter sido estabelecida na Madeira pelo rei Juba II da Mauritânia, de ascendência cartaginesa e vassalo de Roma no século I depois de Cristo, indicando uma possível presença fenícia ou cartaginesa nas ilhas. Antes da chegada dos portugueses, há evidência de que as Ilhas da Madeira e Porto Santo já eram conhecidas, aparecendo em mapas e obras como o Libro del Conhecimento, é um manual geográfico e heráldico castelhano do século XIV que documenta o conhecimento medieval sobre o mundo, incluindo menções às Ilhas da Madeira sob os nomes Leinamé, Diserta e Puerto Santo. Apesar da sua natureza parcialmente fictícia e imprecisa, o texto é uma fonte histórica valiosa que indica novamente um conhecimento prévio do arquipélago da Madeira antes da sua colonização portuguesa, liderada por navegadores ligados à Ordem de Cristo. Esta obra reforça a ideia de que as ilhas já eram parte do imaginário europeu, conectando-se indiretamente aos esforços da Ordem de Cristo na era dos descobrimentos. Agora vejamos como toda a narrativa histórica grega nos leva à Atlântida e à sua possível relação com a Madeira. A Atlântida é mencionada pelo grego Platão nos seus diálogos Tímeo e Críton como uma civilização avançada que teria sido destruída por um cataclismo natural cerca de 9.000 anos antes da sua época. Na mitologia grega e em Tímeo e Críton de Platão, Poseidon, o rei dos mares, é descrito como o fundador da Atlântida, uma ilha lendária que ele criou e governou.
Ele apaixonou-se por uma mortal, Cleito, e gerou com ela os primeiros reis atlantes, estabelecendo uma civilização avançada que acabou destruída pela sua ira divina. O grego Plutarco, sacerdote do templo de Apolo em Delfos, na Grécia, na sua biografia de Sertório, fala das Ilhas Afortunadas, que alguns interpretam como uma referência à Madeira e Porto Santo, descritas como férteis e de clima suave. Apesar destas menções nas narrativas oficiais, não se fala de provas conclusivas da ocupação permanente antes do século XV. Como sabemos, na maior parte das vezes, as narrativas oficiais não nos dizem a verdade, pelo facto das mesmas serem distorcidas para ocultar a história antiga. Será que é esse o caso nestas ilhas? Investiguem e digam-me nos comentários. A narrativa oficial diz apenas que as ilhas eram desabitadas quando descobertas pelos portugueses. Porto Santo em 1418, Madeira em 1419 por João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrelo, sob o impulso do infante Dom Henrique. A colonização da Madeira começou por volta de 1425 através dos Templários da Ordem de Cristo, mas a ideia de uma ligação prévia com civilizações antigas como os fenícios ou romanos permanece uma hipótese intrigante, sugerindo que a Madeira poderia ter sido um ponto de passagem ou exploração ocasional na Antiguidade. Segundo a narrativa oficial, a ligação entre os Templários e o povoamento da Madeira é um tema que mistura história documentada com alguma especulação, dado que os investigadores oficiais não mostram provas arqueológicas conclusivas de uma presença templária direta antes da colonização oficial. No entanto, após a extinção da Ordem dos Templários, o rei Dom Dinis de Portugal, resistindo à transferência dos bens templários para os hospitalários, negociou com a Santa Sé a criação da Ordem de Cristo em 1319, o que foi interpretado como uma manobra para proteger os templários portugueses sob um novo nome, mascarando assim a verdadeira Ordem Templária sob o novo nome de Ordem de Cristo, evitando a repressão e perseguição dos templários que aconteceu noutros países. Esta nova ordem, que sucedeu aos templários, manteve os seus membros templários, bens e propósitos, adaptando-se apenas ao contexto político e religioso português. A Ordem de Cristo ganhou destaque no século XV, sob a liderança do infante Dom Henrique, grão-mestre da Ordem e impulsionador dos descobrimentos. E como sabem, a Ordem de Cristo foi quem fundou o Convento de Cristo em Tomar, sede dos Templários em Portugal. Foi neste contexto que o povoamento da Madeira começou oficialmente. Em 1418, por João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrelo, sob o patrocínio da Coroa e da Ordem de Cristo, redescobriram-se e iniciaram a colonização de Porto Santo e da Madeira. João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrelo eram claramente ligados à Ordem de Cristo, seja como cavaleiros formais, seja como agentes dos seus interesses, dado o seu papel nas expedições e na administração de territórios sob a influência da Ordem, liderada pelo infante Dom Henrique. A Ordem de Cristo desempenhou um papel crucial ao financiar e organizar estas expedições, utilizando os recursos acumulados pelos antigos templários. E a Madeira, com o seu potencial agrícola e os seus possíveis segredos atlantes, tornou-se uma base estratégica para os planos expansionistas portugueses, alinhando-se com os ideais de expansão promovidos pela Ordem de Cristo. O povoamento envolveu a introdução de culturas como a cana-de-açúcar e a videira, além da construção de infraestruturas como os moinhos e levadas, que refletem a organização e engenho associados aos templários. Embora não haja evidências diretas de que os templários tenham estado na Madeira antes de 1419, a continuidade da sua influência através da Ordem de Cristo sugere que os conhecimentos e a disciplina templária podem ter sido aplicados no planeamento e sucesso desta colonização. Assim, a Ordem de Cristo foi instrumental no povoamento e desenvolvimento desta ilha, marcando o início da presença portuguesa no Atlântico. Alguns autores místicos afirmam que um dos principais objetivos dos Templários sempre foi a busca do conhecimento iniciático antigo e de tecnologia associada aos Atlantes. Esta narrativa sugere que os Templários, fundados em 1119 para proteger os peregrinos na Terra Santa, teriam descoberto segredos ocultos durante as suas escavações sob o Templo de Salomão em Jerusalém. Esses segredos, segundo esta visão, incluíam
conhecimentos iniciáticos, rituais, filosofia, sabedoria espiritual e tecnologias avançadas atribuídas à mítica civilização da Atlântida, descrita por Platão como uma sociedade avançada que teria desaparecido no mar. Os autores místicos argumentam que os templários, ao entrarem em contacto com os manuscritos, artefactos ou tradições orais preservadas por comunidades locais na Terra Santa, teriam absorvido ensinamentos de culturas antigas como os egípcios, babilónios ou até mesmo dos antigos atlantes que supostamente influenciaram essas civilizações. Este conhecimento iniciático incluía alquimia, astronomia, arquitetura sagrada e uma compreensão profunda dos ciclos cósmicos que teriam sido integrados nos seus ritos secretos. A tecnologia Atlante, por seu turno, é frequentemente associada a avanços como a construção de monumentos megalíticos, sistemas de irrigação sofisticados, como as famosas levadas na madeira, ou até energia baseada em cristais, ideias que ecoam em obras como as de Edgar Cayce ou Graham Hancock. Após a dissolução da Ordem em 1312, os Templários teriam transmitido esse legado à Ordem de Cristo em Portugal, que sob o infante Dom Henrique canalizou esses conhecimentos para os descobrimentos. Alguns apontam a Madeira e as Canárias como possíveis locais onde os Templários ou os seus sucessores procuraram e encontraram vestígios da Atlântida. Usando o seu saber para colonizar e explorar com eficiência, a precisão das navegações portuguesas e a engenharia das levadas na Madeira são para estes autores indícios de um conhecimento superior herdado. Vamos agora visitar as extraordinárias levadas na floresta da Ilha da Madeira, autênticas obras de engenharia criadas através das montanhas que até nos dias de hoje nos surpreendem pela sua energia mística e elevada técnica de planeamento e construção. Espero que tenham apreciado este segundo episódio. Para quem está no YouTube e quer assistir a este vídeo completo e aos outros episódios que são verdadeiramente reveladores, inscrevam-se no nosso canal oficial em www.conversasdalma.tv. Façam um donativo, criem uma palavra passe, façam um login e terão acesso imediato a centenas de conteúdos e especialmente a este segundo episódio e aos outros 4 episódios deste documentário acerca dos vestígios da antiga Atlântida. Vejam os próximos, que também são muito reveladores. Preparem-se então para o próximo episódio de Portais da Atlântida e Segredos Ocultos da Madeira, aqui no Conversas da Alma.